O que acontece quando um candidato à presidência morre em plena campanha? E quando quem morre é o presidente eleito do país? Fatos que vêm acontecendo no Brasil e que desafiam a nossa legislação eleitoral. Dois políticos, dois fatos trágicos que marcaram a história da política do Brasil. Janeiro de 1985, Tancredo Neves foi eleito de forma indireta presidente da República. Na véspera da posse, adoeceu, morrendo pouco mais de um mês depois. O país inteiro, em choque, perguntava se legalmente o vice de Tancredo, José Sarney, empossado interinamente, poderia ser confirmado no cargo. A Constituição da época falou mais alto. 29 anos depois, uma nova dúvida. Quais as normas para substituir um candidato à presidência da República que morre em plena campanha? O presidenciável Eduardo Campos foi uma das vítimas do acidente do avião que matou 7 pessoas em Santos, no litoral paulista. A tragédia fez com que a chapa mudasse o candidato. E a gente continua falando mais sobre esse assunto aqui no estúdio. Eu converso agora com o advogado Leonardo Cavalcante, que é especialista em direito eleitoral. Então, Leonardo, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse primeiro que nós temos duas situações. O caso Tancredo Neves, na época ele foi eleito de forma indireta, a Constituição era outra. O que diz a Constituição vigente de 88 sobre esse fato? Ok. A Constituição de 1988, no artigo 79, estabelece que na vacância do cargo da presidência, quem tem o direito de assumir esse lugar é o vice-presidente. Como no caso de um candidato eleito morrer antes de tomar posse, pode ser realizada uma nova eleição? Não, no caso, como já estabelece o texto constitucional, no termo de falecimento, quem tem o direito de tomar posse no lugar do presidente é o vice-presidente, que com ele participou da chapa, apesar de não ter recebido nenhum voto. Agora, depois de diplomado, a situação é a mesma? É uma ordem natural o vice assumir a presidência? Cabe ao vice assumir, é uma ordem natural. No caso, só se ele estiver impedido. Se ele estiver impedido também, se ambos, tanto o presidente como o vice-presidente, estiver impedido de assumir o cargo, aí sim, se for 2 anos antes do término do período da eleição, faça-se nova eleição, no prazo de 90 dias. Se for posterior, não, é eleição indireta, feita pelo Congresso Nacional, criando os colegiados. Agora, casos recentes que desafiam a nossa lei eleitoral, Tancredo Neves, há quase 30 anos atrás, agora a morte do candidato a presidente, Eduardo Campos. Esses desafios são contemplados todos pela lei eleitoral vigente? Ela contempla adversidades e qualquer situação emergencial ou diferente no meio do caminho? Certamente. A Lei 9.504, de 97, no seu artigo 13, estabelece o seguinte, que para primeiro turno, se houver falecimento, inelegibilidade, algo do tipo que venha impedir o candidato de continuar na candidatura, a coligação pode sim submeter a executiva, o Conselho da Executiva fazer buscar um novo candidato, como está ocorrendo agora no caso do PSB. Lamentavelmente, né, com a morte do candidato Eduardo Campos, o PSB, com direito de preferência, dentro da coligação, vai estabelecer aí, como já o cenário já indica, que será a Marina Silva a candidata na cabeça de chapa. E aí vai cumprir todos os requisitos, vai ter que renunciar ao cargo de vice-presidente, vai ter que apresentar novo requerimento, e todo aquele processo de impugnação, prazo de impugnação, o relator vai analisar se precisa ou não ela seguir esse trâmite, o vice-presidente, se for apresentado também terá que seguir esse procedimento. Agora, no caso Eduardo Campos, Marina, a nova candidata à presidência, né, deve ser anunciado amanhã, se eu não me engano, oficialmente. Agora, tem que ser um candidato da mesma coligação, no caso do PSB? Corretamente, tem que ser da mesma coligação, não pode ser de outra coligação. Tem que participar, inclusive, que é feita uma votação, a votação é por maioria absoluta. E são todos os que participam da coligação que fazem essa votação. Então, tem que ser da mesma coligação. Agora, os partidos podem migrar para uma outra coligação? Já passou o prazo, né, de migração. Então, o prazo da convenção foi dia 5 de julho. Então, de lá para cá, agora, só se altera mesmo os candidatos. E dentro da coligação, ou dentro do partido, se for um partido único, com um candidato à presidência.
O horário eleitoral começou hoje em todo o país. Agora, se por motivo de luto, por exemplo, o PSB, a coligação, quiser retirar do ar esse programa, é possível? É o direito dele. O espaço que ele tem no programa gratuito eleitoral, ele pode utilizar assim como uma forma de respeito ao candidato anterior. Ele pode abrir mão de fazer a propaganda. Ok, doutor Leonardo Cavalcante, especialista em direito eleitoral. Obrigado pela participação conosco. De nada.